Sou mãe. Eles relataram como se aproximam das crianças e das famílias? Sim, eles procuram normalmente mães que trabalham fora, pais que trabalham fora, babás novas, recém-contratadas na casa, que ainda também não conhece direito o bairro, que eles procuram assim, tá? Uma pessoa que trabalha em casa, que é nova, que ainda não está apta ali onde é a padaria, onde é isso, onde é aquilo, que não conhece o rosto das pessoas. Porque se todo mundo na casa já mora ali naquele prédio, todo mundo conhece a cara de todo mundo, né? Tá num ponto de ônibus, tanto que a gente começa até a se cumprimentar. Encontra numa padaria, encontra... Então eles procuram um lugar com pessoas que estão trabalhando na casa recente, pais e mães que trabalham fora e crianças que ficam muito tempo no computador. Isso aí é uma coisa que depende muito da gente, né? Uma pessoa está levantando aqui que existe alguns materiais do Ministério Público que auxiliam a orientar os pais como falar com as crianças, como entrar em contato para... A primeira coisa que o mentor também falou sobre isso, já que vocês entraram em orientar a criança, vou adiantar a parte da live que fala disso. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de, se você fizer isso, eu dou um bombom. Se você fizer aquilo, eu lhe dou uma bicicleta. Se a gente colabora com o pedófilo, todo mundo está fazendo isso em casa aí, saiba que você está colaborando com o pedófilo para seu filho. Que é a relação de compra e venda. Eu dou presente à minha neta, a gente tem que dar presente aos nossos filhos, é claro, né? Melhora a estima deles, não tenha dúvida. Mas nunca numa relação de compra e venda. Se você fizer o dever de casa, eu lhe dou sorvete. Então a criança vai se acostumando a essa relação. E na hora que o pedófilo chama, olha, se você fizer isso comigo, eu te dou um sorvete, para ela aquilo já está conhecido, é normal. Os adultos são assim, eles oferecem uma coisa e a gente faz outra. Então, uma criança que não está acostumada a isso, fica muito mais fácil ouvir de você, não receba nada de estranhos. Você diz para seu filho, não receba nada de estranho. Mas também diz, se você fizer o dever, eu te dou um chocolate. Se você fizer no seu passar de ano, eu lhe dou uma bicicleta. Não receba nada de estranho. Mas se você passar de não sei... Entende? Essa relação de comércio já vai se estabelecendo na criança. Já vai se estabelecendo. Se ela tem relação de comércio, você dizer não aceite nada de estranhos, a relação de comércio vai ser mais forte. Porque ela quer o doce, ela quer o brinquedo, ela quer... Entendeu? Então a primeira coisa que os mentores falaram foi isso, não acostuma seus filhos com isso. Não acostuma seus filhos com isso. Segundo ponto, prestar atenção. Se a criança está no computador muito tempo, está falando com quem? Você não pergunta à criança isso. Você chega, tira ela e olha com quem está falando. Isso é fundamental. Às vezes os pais e as mães chegam em casa cansados, não aguentam nem fazer uma pergunta a um filho, mas aí tem que respirar e aguentar mais 10, 15 minutos, sim. Prestar atenção ao vocabulário, se está com vocabulário de adulto, sabe? Falar uma palavra que não é comum, não é falada dentro de casa, um vocabulário de adulto. Criança é a coisa mais fácil do mundo a gente saber o que está acontecendo com a criança, porque ela é muito fluida. Outra coisa, quando você for dar banho, se na hora que for lavar a parte íntima, a criança dizer não pegue, ali são coisas que você já vai prestando atenção. A criança, quando ela não passou por nenhum abuso, ela não tem nenhum problema com as partes íntimas dela. Nenhum. Até 5, 6 anos elas andam peladas pela casa, elas não sabem que estão nuas, essa é a realidade. Não presta atenção, está com calor. Minha neta mesmo está de camiseta hoje, pelada. Está com calor aqui em Salvador, ela estava com a camiseta e andando, eu disse, olha lá, com o bumbum de fora. Ela não sabe que está com o bumbum de fora. Não tem esse link ainda, né? Essa associação de ideias. Então, a criança que começa já a esconder o corpo, aí você presta atenção, presta atenção. E uma coisa importantíssima, não usar crianças para comprar cigarro, cerveja.
Aonde é que está o cigarro e a cerveja? Em bar. Que tipo de lugares vendem esse tipo de coisa? Então, isso também não é legal. A espiritualidade e os mentores não poderiam impedir disso acontecer com as crianças? Se conseguisse, impediria, né? Às vezes tenta. Às vezes fica na cabeça dos pais. Vai ver o que seu filho está fazendo no computador. Vai ver o que seu filho está fazendo no computador. Mas a obrigação de criar os filhos é dos pais, né? Os mentores não podem dizer assim, não precisa ser pai nem mãe, porque eu sou um mentor, então quem vai tomar conta? Se acontecer, se for um pedófilo, eu dou uma porrada nele e afasto. Se for uma pessoa dirigindo o carro errado, eu jogo o carro dele no poste. Não, a obrigação de cuidar e educar. É para isso que a gente tem filho, né? A obrigação de cuidar, de zelar é nossa. De acompanhar o que está acontecendo. Eu, quando minhas meninas eram pequenas, eu não gostava que elas fossem para casa de ninguém. Eram raros lugares, as pessoas ficavam meio chateadas. Mas é exatamente isso, se a pedofilia acontece dentro de casa. Se a gente sabe disso. Eu não estou dizendo com isso que vocês não devam deixar seus filhos irem. Mas eu acho que vocês devem prestar muita atenção no que seus filhos estão andando. Tirar a hipocrisia. A hipocrisia nos cega. A hipocrisia nos cega. Se você sai com um amigo que passa uma menina de 10 anos de idade, 12 anos, esse amigo está dizendo, ah, olha ali, não sei o quê, por que ele não olha para a sua de 8, ou de 7, ou de 9? Não tem nada que segue mais os olhos de alguém do que hipocrisia. O hipócrita, acima de tudo, ele é um cego. Ele não quer enxergar, ele não quer ver. Somente se for da família, não quer enxergar. É uma coisa bem perigosa. Eu acho perigoso, eu acho hipócrita perigoso. Eu tenho medo de hipócrita. Além de fazer as denúncias e não omitir-se frente a acontecimentos como estes, como podemos auxiliar a criança após o abuso ter acontecido? Eu recomendo que procure um terapeuta infantil, porque é muito mais fácil uma criança se abrir numa questão dessa com uma pessoa que ela não conhece do que com alguém que ela conhece. Se ela conhece, ela falaria dentro de casa. Ah, mãe, fui num lugar e o rapaz fez isso comigo. Ó, mãe, fui num lugar e o irmão de meu pai, ou a irmã da minha mãe fez isso comigo. Ela falaria. Porque existem técnicas para a criança ir materializando esse pensamento, entendeu? Porque quando a criança também descobre que foi abusada, que fizeram uma coisa com ela que não era que deveria ter feito, ela se sente culpada, como a gente já viu a denúncia aqui. Então, a melhor coisa é realmente um profissional que tem técnicas, estudou, vai fazer uma abordagem curativa e vai levar essa situação para um outro lugar. Não tem um envolvimento emocional, por mais que o profissional fique tocado, porque isso toca, mas não é o filho dele. Entendeu? Se você é profissional, se você é um psicólogo, um psiquiatra, se o filho faz isso, você sabe que você tem que levar para um colega. Então, eu estou dando um exemplo aqui para as outras pessoas verem isso. É extremamente bom que isso seja trabalhado por outra pessoa.